Capítulo 5.9 As formas das moléculas. As moléculas ocupam espaço nas três dimensões, e as estruturas de Lewis desenhadas anteriormente não refletem a geometria molecular, apenas representam o compartilhamento de elétrons nas moléculas. No entanto, uma ligeira extensão do conceito do par de elétrons compartilhados é capaz de racionalizar e predizer a geometria das ligações em torno de um dado átomo para uma ampla variedade de situações. O modelo de repulsão de par de elétrons de camada de valência, RPSV, em inglês VSEPR, foca sobre os pares de elétrons ligados e não ligantes da camada externa de um átomo ao qual estão conectados dois ou mais outros átomos. Os elétrons não ligantes ou pares isolados também ocupam orbitais da mesma forma que os orbitais de ligação, mas não possuem outros átomos em suas extremidades. As regiões de carga elétrica negativa se repelem e os orbitais que definem as ligações químicas e os pares isolados tendem a adotar a máxima distância angular possível, ou seja, os orbitais associados aos pares de elétrons ligantes e não ligantes da camada de valência do átomo central se posicionam em direções que minimizam as repulsões mútuas. Em um primeiro momento serão estudadas moléculas em que o átomo central usa todos os seus elétrons de valência para a ligação. Assim não há pares solitários e a aplicação da teoria RPICV se reduz à visualização e reconhecimento das formas geométricas associadas às distintas disposições dos ligantes ao redor de um átomo central. Coordenação linear. O arranjo linear ocorre em moléculas triatômicas do tipo AB2 em que o número de coordenação em torno do átomo central é 2 e o ângulo entre as duas ligações é 180 graus. Que proporciona a maior separação possível entre os orbitais e minimiza a repulsão entre as nuvens de elétrons associadas. Exemplos de moléculas para as quais a teoria RPICV prevê esta forma são cloreto de berílio, CO2 e o etino. A fórmula de Lewis para o dióxido de carbono mostra que as ligações carbono-oxigênio são duplas, enquanto o etino tem uma ligação tripla. As ligações múltiplas não têm efeito sobre a geometria molecular porque o fato determinante é o número de ligantes e pares isolados ligados ao átomo de carbono central. Na sequência, vamos ver que nem todas as moléculas triatômicas seguem esta geometria, e o caso mais importante é a água, H2O, com geometria curva. Coordenação trigonal. Na molécula BF3, existem três regiões de densidade de elétrons, ligações químicas, que saem do átomo central de boro. A repulsão entre os pares de elétrons ligantes é mínima quando o ângulo entre dois ligantes quaisquer for 120 graus e requer que todos os quatro átomos estejam no mesmo plano. A forma resultante é chamada trigonal planar ou simplesmente trigonal e outros exemplos desta geometria são o íon nitrato e o formaldeído. Coordenação tetraédrica. O ângulo de ligação que resulta na maior separação possível entre as nuvens de elétrons associadas a quatro ligantes em torno de um átomo central não é 90 graus, porque os átomos não estão restritos ao mesmo plano, e a geometria que propicia o máximo afastamento dos quatro ligantes é a forma tetraédrica, que é tridimensional, com ângulos entre duas ligações quaisquer de 109,5 graus. O caso mais simples é do CH4, metano, que contém um átomo de carbono ao qual estão conectados os quatro átomos de hidrogênio, chamada de coordenação tetraédrica. Os átomos de hidrogênio se dirigem aos vértices de um tetraedro e o carbono se situa no centro. Esta é a geometria de coordenação mais importante na química orgânica e a visualização desta geometria permite compreender a disposição espacial dos átomos de moléculas orgânicas e inorgânicas. A coordenação tetraédrica do carbono foi proposta no século XIX a partir de evidências químicas e geométricas. Por exemplo, observou-se que existe apenas uma forma de diclorometano, CH2Cl2. Se a coordenação em torno do carbono fosse quadrada, então deveriam existir dois isômeros de CH2Cl2. Coordenação octaédrica. A repulsão mínima para 6 pares de elétrons ocorre quando são direcionados para os vértices de um octaedro, que pode ser visualizado como duas pirâmides quadradas unidas pelas bases. Esta é uma das geometrias mais comuns na química inorgânica porque muitos íons de metais de transição formam ligações covalentes coordenadas com o par de elétrons de átomos doadores,
como o nitrogênio da amônia e o oxigênio da água. Os elementos de transição podem usar os orbitais d e chegar a uma configuração da camada de valência d10s2, com 12 elétrons. Assim, até 6 pares de elétrons podem ser acomodados em torno do átomo central, e o número de coordenação 6 é bastante comum em hidratos de metais de transição como no hexaquaferrato. Átomos ligados a 5 átomos. Os compostos do tipo AB5 são comuns em elementos em grupo 15 da tabela periódica, por exemplo, PCl5 e AsF5. Nos casos de coordenação números 2, 3, 4 e 6, as formas resultantes correspondem a poliedros regulares cujo número de vértices é igual ao número de coordenação. O problema com a coordenação número 5 é que não existe um poliedro regular com 5 vértices. A forma do PCl5 e de moléculas semelhantes é uma bipirâmide trigonal, como se duas pirâmides de base triangular estivessem unidas pelas bases. 3 átomos de cloro estão no plano do átomo de fósforo central, enquanto os outros 2 átomos se situam acima e abaixo deste plano. Como a bipirâmide trigonal não é um poliedro euleriano regular, as posições axiais acima e abaixo do plano não são equivalentes às posições equatoriais no plano, e os ângulos de ligação cloro-fósforo-cloro no PCl5 são de 120 graus no plano, 90 graus entre o plano e o eixo e 180 graus entre os átomos nos eixos. Esta diferença resulta que os átomos de cloro nas posições axiais e equatoriais se comportem de forma distinta em reações químicas. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição. Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.